Começando agora o 16º episódio e hoje vai ser um jeito muito especial. Hoje a gente vai fazer um resumão de todos os convidados que passaram por aqui, porque se você acha que empreender no Brasil é difícil, mas é possível e a gente está aqui para ajudar você. Ian, conta pra gente aí o que a gente vai falar hoje. Então, hoje vai ser um episódio diferente do que vocês estão acostumados a ver por aqui. A gente não vai ter um convidado hoje. O convidado que a gente tinha acabou furando com a gente e aí a gente não vai deixar de gravar, né? Então, hoje eu separei aqui 4 episódios pra gente comentar, que é o episódio 3 com o Jean, o episódio 4 com a Monique, o episódio 8 com o Michel Jagger, do Grupo Trigo, e o episódio 9 com Delamarque, que fala sobre tráfego. E aí a gente vai bater um papo sobre esses 4 episódios e os tópicos mais importantes de cada um deles. E aí a gente vai começar pelo do Jean, falando de experiência do cliente. Mas antes disso, se você conhece alguém que quer empreender, está empreendendo aí na área de alimentos, compartilha esse vídeo e clica aqui para curtir o nosso canal, tá? Jean, experiência do cliente. Gente, isso é fundamental em todo negócio. Se você não cuida da experiência do seu cliente, você não consegue vender. Muita gente vende, mas competindo pelo preço, vendendo igual a todo mundo. É isso aí. Né? E não se preocupa com a experiência, né? Para restaurante, né, você tem que começar pensando ali que comida é commodity, por exemplo. Se o cara quisesse só se alimentar, ele ia comer em casa, ele não ia comer no seu restaurante ou iria te pedir ali. Né? Também é praticidade. Quando você entrega ali praticidade, uma comida de qualidade e uma experiência, aí você agrega valor. Isso que é o empreender, né? Porque comida por comida qualquer um pode fazer. Inclusive a gente em casa, né? Exatamente. O próprio cliente. Então, se você não agrega valor, ele vai chegar até a dúvida de eu faço ou eu peço? Não vou fazer. Vai ser melhor eu fazer. É que nem fazer um ovo frito, né? Tipo, pô, tem gente que faz um ovo tão incrível que eu vou comprar aquele ovo, porque eu não sei fazer. Né? Mas se eu sei fazer, eu faço melhor do que ele, vou comprar nada. Exatamente. E às vezes as pessoas ficam na dúvida, né? O que é a experiência do cliente em si? É todo o processo que inclui desde a entrada dele no seu restaurante, se for um restaurante físico. Ou no site, né? Ou no site, a recepção, né, daquele cliente, a demora da entrega do pedido, a embalagem ou a apresentação do prato. Às vezes as pessoas têm uns pratos muito bons, de qualidade, só que a apresentação é muito feia. Né? A gente mesmo tinha um fornecedor de massas, que ele tinha um restaurante de massas, e ele fornecia uma massa pra gente, uma qualidade bem, bem legal, só que ele apresentava muito mal. E aí ele cobrava R$25. Não, R$19,90 nesse prato. O mesmo prato. E por a gente apresentar ele de uma forma melhor, numa embalagem mais legal, numa pegada mais saudável, a gente vendia 44 esse mesmo prato. Então, isso é a experiência do cliente. Você agregar valor àquele produto ao ponto dele não questionar o seu preço. E a gastronomia tem muito disso, de você pegar produtos de baixo... Não vou falar baixa qualidade, mas de baixo valor aquisitivo e transformar ele numa coisa muito interessante. Como a gente compra salada a R$2, R$3 o pé e vende por R$30, R$40 um prato de salada, né? Mas teve ali um funcionário para fazer, teve gasto de água, né? Teve a criatividade colorida, a gente faz a granola, a gente faz os molhos. Então, assim, não é alface por alface, porque todo mundo compra alface e tem em casa. Mas como a gente apresenta os ingredientes que a gente inovou ali, que faz com que a pessoa perceba valor naquilo e considere... Ok, sua precificação, entenda a sua precificação, né? E ele gosta tanto que ele sai dele satisfeito, senão ele iria embora. A gente fala muito de delivery porque a gente é do delivery, né? A gente começou no delivery, nosso carro forte hoje ainda é o delivery. Então, o delivery, a experiência ali do cliente começa quando ele entra no seu cardápio. E aí você tem que ter um cardápio organizado. As pessoas não entendem isso, mas a gente que coordena o que o cliente vai consumir. Através do posicionamento, as pessoas tendem a consumir o que está mais em destaque. Isso já é inconsciente. Você pode ter um cardápio quilométrico. O que vai sair vai ser o que está em destaque, vai ser o que está a foto aparecendo melhor. Então, eu sempre vou... É muito engraçado, porque normalmente cardápio que tem foto... Assim, cardápio tem vários tópicos. Que tem a foto, e tem a foto. O que tem a foto, eu quero esse aqui. É o que vende, exatamente.
E aí, nessas fotos, que você tem que ser intencional, porque são elas que vão direcionar o consumo, né? Para cardápio físico, ali você posiciona um prato, vamos supor que você vai posicionar ali um salmão com, sei lá, molho de maracujá e mais algum complemento. E esse não for o seu melhor custo, esse vai ser o prato que mais vai vender, se ele não tiver um preço muito destoante, e sua margem não vai ser legal. Olha a influência que isso vai trazer, vai ser ruim. Então, o ideal seria colocar em destaque a que você tem a melhor margem e é o prato que sai mais, certo? É um equilíbrio entre o prato que sai mais e o melhor custo. Melhor custo. Tem que ter uma balança entre os dois, porque se você botar o prato com seu melhor custo e for um prato que não é atrativo, também não vai sair, você queimou uma parte do seu cardápio gastando isso. A gente mesmo faz isso lá no nosso, né? Os mais vendidos, a gente vende filé mignon, só que a margem do filé mignon é muito menor. Então, a gente não coloca ele em destaque sempre. A gente deixa ele lá como opção como de refeição. Pro cardápio, mas as saladas, o macarrão, que tem um custo menor, a gente deixa mais em destaque. E realmente vende muito, né? Não é mentira, mas entre escolher se eu vou colocar um prato de maior custo e menor... melhor... Como é que fala? Esqueci. CMV melhor, né? Um CMV melhor, uma margem melhor. Então, a gente acaba optando por o que tem melhor retorno. E aí, gente. quando você começa a entender ali, né, dessa função do posicionamento no cardápio, que também é uma experiência do cliente, então, ali você já deixa a sugestão. Isso te ajuda até no processo da sua cozinha, porque aí você vai conseguir saber o que vai sair mais e você produz mais para você atender mais rápido esse cliente. E vai facilitar todo o teu processo. Então, isso também dá para entrar como tipo mais vendido ou destaque, né? O prato que você consegue produzir também mais rápido. Exatamente, né? Porque aí você tem escala, né? Se eu coloco muito elaborado que demora muito tempo, se sair 20 pedidos de uma vez, você não consegue entregar. Exatamente. Né? Por exemplo, os produtos que forem muito artesanais, também não dê prioridade a esse como destaque. Que você tenha que grelhar na hora, alguma coisa que você tenha que selar na hora. Tudo que for o pré-preparo for muito perto do período de entrega, evita botar esse item em destaque. Por exemplo, massas são produtos muito bons para você ter em destaque, porque o molho você consegue pronto, deixar o macarrão cozido, tá cozido. Exatamente. E se for alguma proteína ali, é algo que você joga no molho, ela já ativa e já consegue mandar. Então, tem esses pequenos detalhes que vão fazer seu negócio virar. Uma experiência do cliente também, que eu acho legal falar, por exemplo, você tem um site maneiro, tá? Só que ninguém sabe que você existe. A tua marca ela precisa ser conhecida. Então, por exemplo, o teu Instagram, onde as pessoas têm muito volume ali. Calma, a gente vai chegar nessa parte. O quê? Esse não, o próprio bio que eu tô falando, né? Pra a pessoa entender o que é o teu restaurante. Já vamos entrar então no próximo episódio. O episódio 4 da Monique é um case para vocês darem uma estudada, que é o B de Burger. O B de Burger tem uma comunicação muito maneira e atrativa. Uhum. Ali começa a experiência do cliente, porque a hamburgueria fala a sua linguagem, a linguagem do público dela. Então fica mais fácil o cliente se sentir à vontade contigo, querer participar da sua marca, interagir. E ali também faz parte de uma experiência do cliente a comunicação. Aí os hambúrgueres têm nome diferente. É o B de Burger. É o B-Burger. Cara, eu esqueci o nome, mas tinha um com um nome muito maneiro. Bet Burger. Bet Burger, que foi a fundadora, assim, né? Surgiu a marca... Bet Burger, alguma coisa assim, não tô lembrando. Surgiu a marca B de Burger por causa da Bet Burger, porque a Bet era a mãe dela que fazia hambúrguer na casa dela, né? E a hamburgueria B de Burger, ela contando aqui a história que todo o foco foi na experiência do cliente, você lembra disso? O fato de ter uma grelha diferente para dar um sabor diferente à carne, a decoração, o layout, as embalagens. Falou um negócio também que me marcou quando elas começaram, foi um insight que ela deixou assim que me chamou mais a atenção. E quando eles começaram, eles não sabiam o que ia vender mais, o que ia vender menos, e o estoque era muito grande. Estoque de tudo, achou que não sabia o que ia sair, e aí que entra o posicionamento, né? Quando você cria estratégia ali para posicionar os seus produtos de forma que um saia mais do que o outro de forma intencional, você diminui esse risco do seu estoque também. Então, percebe como é que as coisas estão tudo interligadas? O tempo todo.
Então, se eu boto em destaque, eu sei que aquele produto pode sair mais. Então, eu vou ter mais no estoque daquele do que do outro que não está tão em evidência e que não sai mais. E outra coisa, se o teu produto que você criou, que acha incrível, mas não está saindo, já botou em destaque, já ofereceu para o cliente, não está agradando, tira. Porque você vai ter que ter todos os insumos na tua loja para se sair. E quando sai, é muito pouco, acaba jogando fora. Tem muita gente que compra, faz um estoque grande e não sai, acaba a validade e tem que desprezar. Então, tudo aquilo vai... O teu lucro está indo para o lixo, né? O que eu achei muito legal no Bade Burger foi a tal da batata frita que pro delivery não funciona. E aí na caixinha eles escreveram assim: eu sou uma batata frita, eu sei que eu não fico muito boa no delivery, mas se você aquecer no micro-ondas não, no forninho elétrico durante, sei lá, 10 minutos. Na airfryer tinha alguma parada assim também. Tinha em vários, se você for na airfryer, se for no forninho, se for no forno, tantos minutos. E aí eu fiz isso em casa e ficou incrível, voltou a ser uma batata frita legal, né? Então, quando a gente monta um restaurante, a gente tem que pensar na experiência do cliente como um todo, em todos os detalhes. A cor, a iluminação. Não é só a embalagem, sabe? São coisas que estão indiretamente ligadas. Você tem que fazer um exercício que eu gosto de fazer, faço na nossa loja, chegar lá como se eu nunca tivesse visto aquilo. O que mais vai me ser gritante? O que vai mais me chamar a atenção? O que vai ser os pontos positivos e os pontos negativos? Que aí você tira aquela visão sua das dificuldades e tenta entender por fora como é que acontece, o que o cliente vê. Né? É difícil fazer esse movimento, né? De você, você sendo seu. É um exercício legal que você consegue tirar proveito. Que aí você olha e fala, poxa, tá faltando uma sobremesa aqui. Tá faltando um café, tá faltando... Entendeu? São os detalhes que você vai agregando, tá faltando um complemento. Eu gostaria de mais proteína. Eu pagaria se tivesse essa opção. O legal é você sempre ouvir o cliente, porque o cliente vai te dar sinal, sabe? Uhum. Ele vai comprar uma salada, mas ele fala assim, poxa, mas hoje eu tava querendo comer uma coisa quente. Você não tem nada quente não? Você fala, não tem. Poxa, então eu preciso ter, porque eu tô perdendo esse cliente. A gente decidiu que não ia botar refrigerante no nosso restaurante, porque era um restaurante saudável. Eu falei, o que as pessoas vão achar se tiver refrigerante? E aí eu percebi que isso aqui só tava na minha cabeça, porque as pessoas iam lá, queriam comer uma salada, mas queriam tomar a coquinha dela, sabe? Queria comer um sanduíche com refrigerante. E eu falava assim, tem suco, tem água de coco. Você... não, eu vou ali embaixo comprar e volto. O que acontece? A gente não pode se prender no conceito também, né? A gente faz o restaurante pro público. E o público, os clientes ditam a forma do consumo. Óbvio que a gente também não vai vender qualquer coisa que esteja não esteja correlacionado com a marca. Mas a bebida, o refrigerante é uma coisa que já está no costume, no hábito. E tem o zero, então as pessoas às vezes querem comer uma salada e querem tomar um refrigerante zero. Já tá dentro da dieta, às vezes vai liberado. Vai ser menos calórico do que um suco, talvez. E aí você tem que ir ponderando o que é relevante ou não. Você não vai botar uma feijoada num restaurante saudável que não vai ter sentido nenhum. Mas você pegar os produtos correlacionados e incluir eles sim, porque faz uma diferença. Vou contar uma história aqui de... A gente trabalha num shopping, né? Então tem vários restaurantes também. E é um erro que você tem que tomar cuidado também. Por exemplo, você vende um prato principal. E aí você quer dar algumas coisas para atrair o cliente. Por exemplo, eu vou dar um negocinho, uma saladinha para entrada, eu vou dar um suquinho, eu vou dar uma sobremesa. Tudo isso tem que estar incluído no seu custo. Se você quiser dar para agradar o cliente, você não vai ter margem, você não vai conseguir sustentar isso. Então, é importante que o teu cliente pague a bebida, que ele pague a entrada, que ele pague uma sobremesa. Por quê? Porque você vai aumentar teu ticket médio. Um prato que era R$20, R$30, vai sair lá por R$50, né? Então, para você ter um restaurante saudável, você tem que estar sempre aumentando esse ticket médio, fazendo com que as pessoas... É um exercício, né, de compra. O cara vai entrar lá na tua experiência e ele vai consumindo mais. É igual, a gente já falou sobre isso, são os produtos isca. Você vai ter ali um produto que vai chamar a atenção e aquele cara vai entrar para tua experiência e não necessariamente ele vai consumir só aquilo, ele vai acabar consumindo mais coisa. Porque já entrou na linha ali, né, de consumo. E aí, se a sua linha de consumo tiver maneirinha, ele vai te consumir, porque é atrativo.
Sim. E o cliente vai consumindo meio que por impulso. A gente tem que sinalizar aqui também a nossa logo, lembra da logo? Que foi muito importante. A gente já falou disso em outro episódio, né? Quando você começa a prestar atenção nos detalhes, foi o que eu falei, eu fui procurar a minha loja como cliente. E aí o fundo do iFood, né, a base do aplicativo é toda branca. E a gente tinha projetado a nossa logo com as letras verdes e o fundo branco. E aí eu procurando não achei, né? Só que você já tinha passado por ele, não? Já tinha passado. Eu cheguei no final da lista lá de saudáveis e não tinha me achado. Eu falei, estranho. Eu voltei prestando mais atenção. Eu tava lá em cima, quase no topo da lista, e eu passei despercebido, porque não contrastou. E aí a gente, na hora mesmo... O próprio cliente tá olhando ali e não percebeu sua loja. Então ele deixa de entrar. Seria mais uma e não chamaria atenção. Uhum. É um insight também para quem tá em plataformas. Você ter uma logo que chame a atenção, que se destaque das outras de alguma forma, seja numa cor, em alguma coisa ali, no nome, que seja um nome diferente, porque aí vai chamar a atenção e vai ter mais gente entrando no seu cardápio. Também faz parte da experiência do cliente. Sim. E aí a gente trocou o fundo de branco para verde e inverteu, né? E botou as letras brancas. Cara, fez uma diferença absurda. Na mesma semana começou a vender muito mais, né? Eu lembro. Impressionante. E aí, vamos para um outro ponto legal. Tecnologias para restaurantes, que a gente falou com o Michel. A tecnologia ela é muito importante para você otimizar seu processo de venda, inclusive melhorar a experiência do cliente. Por exemplo... O foco da tecnologia no restaurante é exatamente esse, melhorar a experiência. Melhorar a experiência. Por exemplo, você quer reservar uma mesa no restaurante que você vai. Então, você pode usar um aplicativo de reserva desse restaurante. A Tagme veio aqui, que faz isso, né? A Tagme, acho que foi episódio 6. Se vocês começarem a ir nos restaurantes, a maioria dos restaurantes aqui no Rio, pelo menos, presenciais são Tagme. E ali é muito legal, que você vai vendo a experiência. Tem alguns restaurantes que eles fazem fila de espera para as mesas. Uhum. E você recebe um SMS, né? Falando quantas mesas faltam. É o QR Code na mesa. É toda essa predisposição do cardápio. Tem um algoritmo ali de inteligência também para conduzir o consumo. Então, tipo, ele não vai abrir para você nas sobremesas o cardápio. Uhum. Ele tem um posicionamento diferente, vai botando outras coisas em destaque. E aí você clica, ele tem uma explicação, uma foto legal, mais atrativa. Já tem a ordem ali do que tá mais em destaque. Qual é, tipo, quando você já entende, você já vê qual é a intenção do restaurante em vender o quê. Ele pode botar você para fazer um cadastro, para ganhar um cupom num delivery, né? Exatamente. Avaliar a experiência ali dentro. Avaliar a experiência. O próprio iFood é uma tecnologia, né, para restaurante. Então, antigamente, você comprar, você tinha que pegar o telefone, ligar, perguntar qual era o cardápio daquele dia, né? Olha o trabalhão. Então, a tecnologia hoje, o hábito de delivery aumentou muito por conta da tecnologia. Exatamente. Né? O Grupo Trigo, né, que foi o episódio com o Michel, que eles têm feito muito, vocês vão ver aí, a maioria dos restaurantes Trigo em praça de alimentação com token de autoatendimento. Agora sim, eu vi. E qual é a sacada ali, né? Quando você bota um token daquele, quer dizer que você tem que ter menos atendente. Então vai diminuir aquelas filas que ficavam em Spoleto, no próprio Le Bolton, e as outras da rede, que você diminui um funcionário, você pode aumentar a gente na cozinha para ganhar mais velocidade. Isso. Sabe o que é? Eu já fiz essa experiência. Ele também tem um cadastro de CRM, né? Também, mas eu achava que era por causa da fila. E não é por causa da fila. Por quê? Porque ele aumenta o ticket médio dele. Porque a gente ficava assim, eu quero um macarrão. Aí ele, quantos ingredientes? 1, 2, 3, 4, 5. Tipo, qual o molho? Tá. Aí tu ia pra pagar. Lá no aplicativo, não. É assim, qual massa que você quer? Você aí tira você aquele negócio, quer acrescentar mais um molho? Aí a sobremesa, você vai querer? Aí já vem as fotinhas, assim. Mas o principal ali que eles estão fazendo, você começa o cadastro com seu número de telefone, seu nome. E eles te oferecem cashback. Então, aumenta a recorrência do cliente. Ele vai te mandar mensagenzinha te lembrando. Então, você vai ativando a mente mais vezes, né? A frequência com que o restaurante vai ter contato com você é mais alta.
E o restaurante tendo essa CRM, né, esse cadastro de clientes, essas informações, é importante para ele criar campanhas também, o próprio tráfego, né? Criar produtos dentro daquele perfil de consumo. Exatamente. Para quem não sabe o que é um CRM, CRM é banco de dados. É onde ficam os dados do seu cliente, a sua forma de contato com o seu cliente. Para quem não entende nada de banco de dados e nem o que é, eu aconselho dar uma estudada, porque é um ponto importante. E o iFood, por exemplo, não te libera dados do cliente. Então, você resumindo, se você vende só no iFood, você não tem cliente. Não tem. Não tem telefone, não tem data de aniversário, não tem nada. Você não tem nada, exatamente. E aí, o Michel também falou de um negócio muito maneiro, que eu gostei muito, que foi os 2 km de ouro, né? Que é o raio de entrega. Isso foi uma grande experiência pra gente, porque a gente achava que tinha que vender para todo mundo, assim, quanto mais, melhor, né? Você pensar na matemática de distância, quanto maior o seu raio, mais gente se atende, mais possibilidade você tem de consumir. Só que você não está levando em consideração que nesses próximos km tem outros restaurantes, que vai ter uma experiência mais rápida que a sua, que vai performar melhor do que você, porque está mais perto. Então, nesse raio de 2 km, se você tiver ali a sua maior demanda, esses clientes vão ser mais fiéis a você, porque você vai entregar mais rápido, vai chegar mais quentinho. Não é que você só pode atender para 2 km. Você pode atender 8, 10 km. Mas você dá mais recursos. Por exemplo, a gente disponibilizou frete grátis para 2 km. A gente disponibilizou algumas campanhas só para quem está no raio de 2 quilômetros, né? Então, a gente atende maior. Mas, assim, o nosso foco não é quem está longe, é para quem está perto. Né? E aí, essa galera que tá mais perto vai ser o seu cliente fã. Ali que vão estar de seus fãs. E ali, provavelmente até esses mesmos clientes do raio de 2 km, que se eles moram ali, trabalham ali, eles vão te consumindo um pouco mais distante, que eles podem morar, podem transitar para casa de amigo, alguma coisa do tipo. E aí vai ser consequência os outros raios. Mas o seu foco tem que estar ali, é ali que você tem que dar atenção. Então, entre dar frete grátis até o raio de 5 km, não, dá só nos 2 ali. Cupom para essa galera, se você tiver o CRM e você souber onde fica, cupom para essa galera, porque a logística também conta muito. Claro, nosso motoboy sai com 3, 4 pedidos na mesma rua, às vezes no mesmo prédio, né? No mesmo prédio. E às vezes ele sai com um pedido num raio de 10 quilômetros, demora 1 hora para voltar. Exatamente, aí a gente perde muita entrega. E aí, quando você trabalha esse raio de 2 km, você trabalha a escala. Porque você vai conseguir entregar mais pedidos por conta da distância ser menor, mais rápido. Você ganha em escala, então você consegue ganhar capacidade de entrega. Então, também é importante na hora de montar seu restaurante escolher um bom raio, né? Não é colocar em qualquer lugar, porque você não vai ter... levar em consideração esse raio, ter a maior densidade possível de gente, para que você consiga ter uma massa populacional ali que vai te consumir. Então, quando a gente começou dentro de casa, né? A gente depois pegou uma loja, e aí... no nosso raio tinha uma lagoa gigantesca, então a metade do raio era água, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes você pega um raio que não tem ninguém ali, só metade que vai ter. E aí a sua densidade populacional no seu raio primordial é horrível. E aí te impacta muito. Lembra como é que impactava? Tinha pouca demanda. E para o motoboy atender, porque raio é raio. Então, assim, ele não considera que ele vai ter que dar uma volta de 10 quilômetros para chegar do outro lado, que ainda entra no raio, né? Então, a gente pegava tinha que fazer uma volta gigantesca para passar por esse lago, né? Então, hoje em dia, a gente consegue vender tanto para residência quanto comercial, né? O ideal é que tenha esse mix, né? Depende do tipo de produto que você vai vender também. Se for produto mais noturno, pizza, hambúrguer, se for residencial vai performar melhor. Mas se você vai vender refeição, é muito importante a parte de offices, né? Porque tem recorrência, esse cara não leva comida sempre, ele vai sempre consumir. Uma coisa legal também é ter atender esses tickets de refeições, né? Se for numa área de comercial, né? É importante porque já tem um capital disponível ali, né? Então, se você não for usar aquilo, alguém vai usar por você. Tá tendo até um movimento diferente, né? Desses cartõezinhos. Tem o Flash agora, são outros tipo crédito. Mas ainda tem a demanda muito alta. Lá no restaurante,
A nossa quarta forma de pagamento mais usada, e aí a gente pode falar que está representando uns 15%, talvez, é vale alimentação. Sim, a soma de todos é os engraçado vales, porque, assim, na hora do almoço lota da mesma empresa. E a mesma empresa tem o mesmo cartão, né? Então eles escolheram aquilo dali porque aquilo dali aceita o cartão que eles têm mas crédito. no próprio iFood agora já tem um movimento das pessoas cadastrarem o cartão lá e pedir direto. Então, pagando pelo pagamento online. Então as próprias plataformas facilitam isso, né? Então se você não for atender, alguém vai. Aquele capital já está no mercado ali e você precisa pegar esse market share para você de alguma forma. Exatamente. O Delamarque esteve aqui e falou coisas assim que impactou muito a gente, né? Muito. E eu vou só ressaltar o episódio qual dele? O dele é o 9. É o 9. Você que tem um restaurante, cara, pode ser físico ou digital ou delivery, enfim. Você tem que ter volume de gente. E quem tem volume só é lembrado quem é visto. Exatamente. E o quanto ser lembrado, né? Não é só ser visto. Não adianta eu te ver uma vez por ano. Uhum. Tem que criar relacionamento com o cliente. Tem que ativar a lembrança. A gente tinha um amigo que tinha uma loja de cookie. Toda vez que eu falava nele, o que você queria? Queria comer o cookie. Então... Mas se eu não passasse na loja dele, eu não tinha vontade. Exatamente. Então você precisa, principalmente confeitaria, produtos que são muito visuais. Você precisa atingir gente com frequência. Você precisa atingir os seus próprios clientes com frequência. As pessoas focam muito em novos pedidos, atingir novas pessoas. Só que você atinge essa pessoa uma única vez. E para conseguir o primeiro cliente, você tem um custo de aquisição ali, né? Então você tem que ou investir em tráfego, ou investir num cupom. Por que ele vai comprar com você que ele não conhece? Ele já conhece o outro e ele gosta. Então ele tem que ter alguma vantagem para poder conhecer, né? E a percepção de marca, que é muito importante, né? Vamos falar de novo do raio. Se nesse raio de 2 km todo mundo te conhece, pensa que você está na avenida mais movimentada nesse raio de 2 km, todo mundo passa ali e vê. Só que você não tá. Vamos supor que essa avenida... delivery, você não vai botar ela no ponto mais movimentado, que vai ter um ticket caro de aluguel, de IPTU e etc. Então você pega um aluguel mais enxuto ali que vai comportar a sua operação. E aí como é que você faz ela ser movimentada? Através do tráfego. E o Delamarque deixou um dado aqui pra gente que eu achei muito interessante. Para o cliente te consumir a primeira vez, ele tem que te ver na frequência de 7 vezes. O que é a frequência de 7 vezes? É você aparecer para ele 7 vezes seguidas ou interpassadas. Só que quanto maior for esse espaço, vamos supor que se ele te veja 7 vezes durante um ano, você vai ter fôlego para esperar um ano para ter essa demanda que poderia ter te consumido. Porque tem cliente que quer comer atrás. Agora e vai falar assim, você vai passar e falar, vou comprar agora. Tá, clicou, comprou. Tem outro que fala assim, nossa, legal, maneiro, tipo, tá. Aí esqueceu. Aí chegou de novo a mensagem, falou, isso aqui foi muito legal, cara. Vou mandar pra minha amiga. Tipo, vamos marcar um dia de ir lá? Tá. Aí, tipo, ninguém marcou. Aí esqueceu. Daqui a pouco vai aparecer de novo. Ativa, caraca, lembrança. eu preciso... Não, tá muito bonito isso aqui, vou pedir agora. E o que acontece também com o cliente? Quando ele vai se relacionando com a sua marca, ele vai tendo produtos filhos dele, né? Ele vai consumir a mesma coisa. Sei lá, se for um sanduíche. Caraca, que vontade de comer aquele sanduíche do lugar tal. E aí, se ele vai esquecendo de você, a vida é corrida. Então, vai acabando saindo da memória ali do recorrente. E você precisa ativar. Você vê as grandes marcas. Você deve ver Coca-Cola por dia e, sei lá, umas 5, 6 vezes no mínimo. Então a frequência dos caras é muito alta que você vê a marca deles. É por isso que as marcas também colocam em jogos de futebol, que não tem nada a ver, né, com o próprio restaurante. E repara, vai ter uma plaquinha lá do McDonald's no jogo. Não tem como você pedir dali. Mas vai ativar a lembrança, trazer a memória. O tempo todo. O tempo todo. E aí ele vai te martelando ali e te ganhando a insistência. Isso também funciona. Lembrei agora de influenciador digital. Tem gente que fala assim, eu não gostei do influenciador porque a menina postou e ninguém comprou.
Exatamente. Só que essa métrica não é direta, né? É uma percepção de valor da tua marca. Claro que você tem que escolher o profissional, né? O influenciador, mas ele não é um vendedor, né? Ele é um influenciador. Então a pessoa vai olhar e falar: nossa, que legal, aquela menina estava lá naquele restaurante, aquele cara consome aquilo. Então as pessoas vão ativar. Muita gente fala assim. Aquela menina, a Ana Mara, né, do Big Brother. Ela foi lá no seu restaurante, que legal, tipo, maneiro. Aí eu falo assim, ela trabalha lá, então ela frequenta. E eu percebo que as pessoas falam com alto valor agregado. Tipo assim, nossa, que legal, o teu restaurante recebeu de alguém. Marca também, né? E o tráfego é muito importante exatamente por isso, para você trazer volume. Volume. Restaurante é volume. O restaurante que vende 2 pedidos no dia não tem como. A diferença de uma agência de carro. Se ela vender 2 carros no dia, talvez seja bom, porque é um ticket muito alto. Então, vai ser ok, dá para manter os custos. Agora, o restaurante é volume. Ainda mais se você estiver falando de um ticket aí na casa de 50, 60 reais, 70 reais. Às vezes é 20, 30, assim, muito menos, né? Muito menos. Então, se você não tiver volume, como é que paga a conta de um aluguel de 4, 5 mil? Por exemplo, um cookie, que a pessoa vai entrar lá e vai comprar um cookie a 7, 10 reais. E para tu fazer R$1.000 no dia, tu tem que vender muito. E ninguém come, almoça, janta, toma café, né? Tu come um cookiezinho de tarde com café. Então, você ter volume é difícil. É a grande sacada do negócio de comida é o volume, né? Porque aí ele vai te mostrar outros problemas também. Se você tiver com a precificação errada, você não vai ter lucro. Você vai vender e não vai ver nada. A gente conhece gente assim também. Sim. Então, a precificação certa, você começa pela precificação certa. Por um cardápio organizado. Foto bonita. Foto maneira. Uma experiência legal. Você vai pensar ali na sua embalagem, não vai dar mole nisso. Uma entrega legal. E aí, se você tiver volume depois, com isso tudo, você tiver volume, aí você vai performar muito bem. Só que tudo isso é muito bonito, mas demora, assim, você tem que ter paciência para ver essa curva crescendo, né? Não vai ser uma estratégia que você vai adotar e que amanhã vai estar bombando. Não existe fórmula mágica. Não existe, mas existe estratégias somadas que ao longo do tempo, né, vai melhorando. Uma parada que a gente podia falar aqui. Eu vejo uma galera aí, não sei nem se são do Rio, não sei de onde são, que quer vender aquela fórmula mágica do iFood. Você vai vender muito mais. Gente, não cai nisso não, pelo amor de Deus. Não existe fórmula mágica para nada. Não existe, você vai botar um preço assim, assim, assado, você vai fazer assim, assim, assado, que vai performar, vai vender muito bem. Gente, não vai. Sigam pessoas que têm conteúdo relevante, que você está vendo ali que ela bota a mão na massa, em prática, o que ela faz e aquilo dá certo. São pessoas que talvez no dela deu certo aquele case, mas não vai se replicar para todo mundo. Não existe fórmula mágica. Até porque nem todo mundo está preparado. Assim, tem pessoas que fazem contato comigo. Você faz consultoria e tudo. Aí você vai ver a foto tá ruim, o produto tá ruim, a descrição tá ruim. São tantas coisas que tem que melhorar que não vai ser essa fórmula mágica. Coloque uma tag no iFood, coloque isso, é só botar aquilo. Hashtag que vai bombar. Pelo amor de Deus, acho que só você viu isso? Então todo mundo vai fazer, vai todo mundo ir muito bem. Então fala assim, para bombar no Instagram tu tem que ter uma foto boa, postar 3 rios, postar não sei como, né? Não, pelo amor de cara, Deus. Nunca aconteceu. Então, exatamente. Não é só assim. Um ponto legal também pra gente tocar, né? São as redes sociais do seu restaurante. Cada postagem tem uma função. A gente aprendeu isso há pouquinho tempo, né? Vamos já ensinar que a gente já bota em prática. O Reels, normalmente, ele vai atingir pessoas que não são da sua base ali. Vai engajar um pouquinho, vai mais longe. Mas isso não é suficiente, é a frequência ali de 1. E aí você vai converter alguém para te seguir ali, legal. A postagem, normalmente, ela aparece para sua base. Para sua base de clientes, o feed. Quem te segue vai ver suas postagens. Então, não necessariamente esse cara viu o seu Reels. Pode ver também, mas assim, o Reels ele é mais dinâmico, mais divertido. Ele entra na parte de músicas, né? Que aparece mais. Só que você vai conseguir pessoas novas entrando ali, né? Mas às vezes uma foto bonita não vai performar tanto. Exatamente. Mas ela é também importante, né? O mix de
o carrossel, a foto, o Reels, né? A live, a própria live também tem o seu poder. Então, para o algoritmo é bom que você faça... Os stories ali, ele vai aparecer também para os caras que têm um engajamento maior com você, que estão te seguindo. O que dá mais para fazer também para você aumentar essa frequência. A frequência que o cliente te vê, todos esses meios nas redes sociais, né? O que é a frequência? Você pegar o número de impressões e dividir pela quantidade de contas atingidas, né? Você vê lá, 1 milhão de impressões, atingiu 200 mil pessoas, você tem uma X frequência, entendeu? Uma coisa legal também é que o Delamarque falou o seguinte, não foi só o Delamarque não, a gente fez também outras consultorias. Não adianta a gente cometia esse erro, né? De tipo assim, o meu público é feminino, tem entre 20 e 40 anos, mora no tal, malha tal, ganha X. A gente vai formando aquela persona, né? E aí quando você vai fazer o tráfego, você nicha tanto que fica muito caro. E é difícil achar essas pessoas tão... Se é para um restaurante... você tem que se preocupar mais com o raio. Você não adianta atingir o Brasil inteiro se você não consegue entregar para o Brasil inteiro. Então é importante, sim, estar demarcado o raio, né, de entrega, mas não seja tão específico. Porque qualquer um pode consumir sua comida, porque né? Eu achava Por exemplo, que era assim, poxa, eu acho que as mulheres compram o meu produto, que é mais perfil de mulher. Cara, só que tem um monte de homem que compra. Então, se eu vou botar só pra mulher, eu tô perdendo um público ali que também comeria, né? Uhum. Aí eu botei assim, que mora no Brasil. Tá, mas o Rio de Janeiro tem muito turista. Por que não vai aparecer pra esse turista que tá aqui passeando, né? Então, a gente foi vendo que não precisava ser tão nichado e que a gente ia observando que tinha vários públicos que a gente nem imaginava. Nem imaginava. Hoje a gente entrega muito em hotel. A gente tá na Barra, então a gente entrega na maioria dos hotéis... Porque a gente colocou o nosso cardápio, né, com a descrição em inglês. Muita gente não sabia, na hora da tradução, às vezes não vinha direito, né? E teve um cara que pediu, acho que pepino... E beterraba. Salada de pepino e beterraba. Aí a gente falou assim, cara, pepino e beterraba, tipo, deve ser uma dieta Ainda muito meteu específica. Um molho, tipo, nada a ver. Aí, quando ele recebeu lá, ele falou, sei lá, só tem pepino e beterraba. A gente falou assim, sim, você pediu isso, né? Aí ele, não sabia. Aí a gente foi perceber o quê? Que ele não conseguia entender. Ele viu uma foto de uma salada, né, que era... E a gente pediu para ele montar a salada dele. Ele queria aquela salada da foto, né? E não o que ele estava clicando lá para escolher os ingredientes. Então, a gente viu a importância de botar também em inglês. Os públicos, né? Quando você for fazer ali o tráfego pro seu restaurante, você segmenta o raio e não coloca, tipo, interesse em hambúrguer. Cara, eu quero comer hambúrguer, mas eu não sigo as hamburguerias, por exemplo. Eu quero comer uma pizza, eu não sigo pizzaria, porque eu acho um conteúdo chato. Eu não quero seguir, não quero interagir com esse tipo de coisa. Mas eu como hambúrguer, né? Então, se você fosse segmentar, você já não pegaria esse cara que não tem esse interesse. Não necessariamente, tem interesse em fast food. Não. Quem disse que eu tenho interesse em fast food nas redes sociais? Né? Exatamente. E aí, quando você não segmenta, você vai pegando toda essa galera que vira um possível cliente seu. Cara, muito legal isso aí, porque assim, é um bate-papo de retrospectiva, né? Você vê os melhores pontos e vale muito a pena você voltar lá e assistir o episódio completo para pegar o gancho certinho, né? Mas a gente está vendo aqui que tem muito detalhe para você conseguir ter um bom restaurante performar. Muita gente ama o que faz, só que não vê resultado e abandona. Aí acaba frustrando, né? Fica frustrado, exatamente. A gente já errou muito, já acertou muito, mas a gente está sempre estudando. Coisas que a gente achava que era certo, a gente estudou mais um pouquinho, viu que não estava dando certo e melhorou. Então, vai sempre em busca de conteúdos relevantes para acrescentar no teu negócio. Então, a gente vai ficando aqui, mais um episódio. Semana que vem tem mais. Até lá. Valeu, pessoal. Até a próxima.